Uma dor contínua. Muitos ainda não acreditam que a depressão seja uma doença, achando que seja uma alteração própria da idade ou ainda fruto de invenção da indústria farmacêutica para vender medicamentos. Grande engano esse, pois a depressão é tão antiga quanto Adão e Eva no paraíso. No livro de Jó, por exemplo, encontramos uma descrição que nos faz lembrar um paciente deprimido. Por alimento tenho soluços, e os gemidos vêm-me com o água. Sucede-me o que mais temia, o que mais me aterrava acontece-me. Vivo sem paz e sem descanso. Eu não repouso. O que vem é agitação. Jó, capítulo 3, versículo 24 a 26. A depressão não respeita pessoas com fé. Atinge crentes e não crentes, ou melhor, ela não respeita ninguém. Atinge políticos, líderes mundiais, atletas, celebridades, autores, músicos e até santos católicos, como aconteceu a São João da Cruz ou mesmo a Santa Teresinha do Menino Jesus no seu leito de morte. A palavra depressão pode ter inúmeros sentidos, como por exemplo, estar para baixo, estar down, triste. Em navegação, por exemplo, significa distância angular de um objeto celestial no horizonte. Em geologia, depressão é um lugar baixo, oco. Nos Estados Unidos, em 1929, o crash da Bolsa de Valores determinou o período da Grande Depressão Econômica que se alastrou pelo mundo todo. Evidentemente, nesse período negro da história econômica mundial, muitas pessoas sofreram de depressão mental decorrente das perdas econômicas. Aqui no Brasil, então, passamos por muitas crises econômicas que acarretaram inúmeras perdas, levando a grandes depressões no sistema econômico e financeiro, com grandes consequências sociais. Vocês se lembram do início do governo Collor? Do confisco das nossas economias? Quantas e quantas pessoas não ficaram em depressão grave? Quantas não adoeceram? Quantas não se suicidaram? A depressão é o estado de existência marcado por uma sensação de sermos empurrados para baixo, oprimidos, afetando-nos física, psíquica e espiritualmente. Em outras palavras, a depressão não é um estado da mente, mas é um estado do ser. É uma das mais comuns patologias da atualidade e causa um enorme número de faltas ao trabalho, acarretando enormes custos para o sistema de saúde, tanto no Brasil como no resto do mundo. Acredita-se que a prevalência de depressão atinja de 5 a 10% da população mundial e que somente de 1 a 3% recebam tratamento. As mulheres são mais suscetíveis à depressão do que os homens, numa proporção de 3 para 1, admitindo-se que essa prevalência atinja de 5 a 12% das mulheres e de 2 a 3% nos homens. Essa diferença pode ser relacionada a influências hormonais sobre o metabolismo psíquico feminino. A depressão não respeita pessoas, atinge qualquer um, com ou sem causa, com intensidade variada, fato que às vezes dificulta o diagnóstico. Às vezes ela vem mascarada por sintomas cardiológicos, como angústia, opressão no peito, situação que faz os pacientes procurarem os cardiologistas. Não é o coração físico sofrendo, mas o emocional, o espiritual, como já descrevi em alguns de meus livros, como Um Coração de Mulher, editora Canção Nova 2010, ou La Guérison de Toi Cœur, Presse de la Renaissance, Paris em 2006. A depressão leve ou moderada pode começar após uma perda amorosa, um mau dia de trabalho, um desapontamento com pessoas. Ela é passageira, caracterizada por mau humor, tristeza e sentimentos rebaixados. Mas existe uma outra criatura com o mesmo nome, depressão, mas com um sobrenome mais forte, a depressão maior. Com essa criatura monstruosa, o paciente apresenta os sintomas depressivos por muito tempo, dias, meses e anos, impedindo-o de desempenhar seu papel no trabalho, em casa, na igreja, ou seja, o impede de existir, deixando-o preso no seu mundo triste, sem cor, sem valores, restando-lhe apenas a si próprio. É um estado de dor contínua, não somente uma dor física, mas uma dor que atinge a alma.
Para entendermos bem o que acontece no cérebro de uma pessoa deprimida, temos que entender um pouco como funciona o nosso sistema nervoso central. Existe no cérebro uma região que é o centro de nossas emoções, o sistema límbico. Nele nascem os sentimentos de raiva e de ódio, o nosso comportamento alimentar, sono, sexualidade e outros instintos humanos básicos. Situado ao lado dos lobos temporais, o sistema límbico é responsável pelas experiências de alegria, felicidade, preocupação e temor. Quando a doença atinge essa parte do cérebro, pode vir a depressão, tornando as células do sistema límbico menos capazes de produzir substâncias químicas chamadas neurotransmissores, como a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, responsáveis pela manutenção do humor e do otimismo das pessoas. Estão demonstradas na literatura médica várias vias metabólicas que podem interferir na gênese da depressão. Assim, a partir do triptofano, aminoácido essencial não produzido pelo organismo, várias enzimas agem até o produto final, que é a serotonina, o neurotransmissor responsável pelo humor. Dessa forma, existem polimorfismos genéticos, isto é, pessoas que nascem com genes produtores de enzimas que degradam rapidamente o triptofano, ou que não são capazes de produzi-lo adequadamente, com consequente baixa da produção de serotonina. São indivíduos que têm depressão crônica e ou transtorno bipolar. Outros polimorfismos estão relacionados a transportadores e fármacos que agem na recaptação da serotonina. Genes que produzem a monoaminoxidase, enzima que degrada os neurotransmissores, genes da triptofano beta-oxilase, enzima que é muito importante na síntese da serotonina, genes produtores do fator neurotrófico derivado do cérebro, importante fator sintetizado no cérebro, que é responsável pelo trofismo cerebral, estando diminuído nas doenças degenerativas do cérebro, Alzheimer, Parkinson, depressão crônica. E genes que sintetizam a ortometiltransferase, associados a outro neurotransmissor, a dopamina. Essa enzima destrói a monoamina, a dopamina e a ocitocina, substância associada ao comportamento social. Além disso, existem substâncias que são liberadas durante o processo inflamatório causador da depressão, como a indolamina oxigenase, enzima que destrói o triptofano, a serotonina e a melatonina. É muito importante que o profissional de saúde e também o paciente deprimido saibam que existem passos dentro da bioquímica da depressão que devem ser reconhecidos para uma maior eficácia no tratamento. Isso até certo ponto explica depressões que não melhoram com os eficientes fármacos que agem na recaptação da serotonina que atualmente vêm sendo usados. Seguramente, essa falta de resposta clínica estará relacionada à menor produção de serotonina que o indivíduo tem por conta do seu polimorfismo para a triptofano beta-oxilase, enzima que permite que o triptofano se transforme em 5-hidroxitriptofano e daí para frente em serotonina. Nesses casos, a administração de 5-hidroxitriptofano, em conjunto com receptadores de serotonina, pode levar a uma melhor terapêutica. Assim, é importante que vocês, meu amigo e minha amiga, que convivem com pessoas deprimidas ou mesmo que sofram desse mal, entendam a depressão como uma doença que atinge o nosso cérebro, reduzindo a ação de substâncias químicas responsáveis pela nossa alegria de viver. Digo isso, pois ainda existem pessoas que não admitem a depressão como doença, não por maldade, mas por falta de conhecimento do assunto. É extremamente triste quando recebo mulheres deprimidas no meu consultório, cujos pares não concordam com o meu diagnóstico, achando que elas não têm doença nenhuma e que tudo é fruto da imaginação de cabeça fraca. Espero que depois de ler esse capítulo mudem de ideia e comecem a respeitar e compreender os deprimidos para assim possibilitarmos a cura da doença. Lembro-me de uma paciente que me procurou por queixas cardiológicas, ou seja, com dor no peito, palpitação, tonturas. Após realizados todos os exames e constatada a normalidade cardiovascular,
Comecei a investigar o seu perfil psicológico e logo notei que por trás de toda a sintomatologia cardiológica estava ele, fantasma da depressão. Essa paciente não admitiu estar com depressão, embora a tivesse comprovado por meio das escalas de depressão que uso para diagnóstico. A recusa dos pacientes de um diagnóstico de depressão é muito comum, pois eles temem ficar marcados como doentes mentais, além de temerem evidenciar o seu lado fraco, suscetível a uma doença tão humilhante quanto a depressão. Essa negação é muito ruim, pois impede a introdução das medidas terapêuticas com consequência e resistência ao tratamento. A negação da doença é uma ferramenta do encardido, pois a própria palavra de Deus nos ensina a conviver com a depressão sem, no entanto, deixá-la nos dominar, como Marcos narra na cura do paralítico. Em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, Marcos narra que, alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil fazer dizer ao paralítico: Os pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheceis o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Essa passagem do Evangelho de Jesus é muito simbólica e muito atual. Embora possa nos parecer paradoxal a ordem do Mestre para que o paralítico levasse para sua casa a maca na qual vivera por muitos anos. Podemos imaginar a depressão como uma paralisia na vida das pessoas, uma verdadeira prisão em uma maca. Confesso que a primeira vez que li essa passagem não entendi e até achei estranha a ordem de Jesus, pois a última coisa que o paralítico levaria para a sua casa, após ser curado, seria a sua maca. Com o passar do tempo, pude compreender melhor o que Jesus quis dizer, pois, embora ele nos cure de muitas paralisias, como a depressão, devemos sempre ter em conta que ela poderá estar sempre conosco, às vezes enraizada nos nossos genes. O importante é sabermos conviver com a depressão e nunca deixá-la tomar conta de nós. Por isso sempre digo aos meus pacientes para não negarem a depressão, não negarem para si mesmo que tem um rebaixamento moral que torna tudo mais sombrio, mais escuro. O importante é saber que se você tem esse comportamento afetivo rebaixado e num certo dia acordou achando que o mundo estivesse errado, de cabeça para baixo, conscientize-se do problema. Peça a graça de Deus para que você tenha um real discernimento sobre a situação que achou tão sombria. Peça ao Senhor a sabedoria para poder enfrentar os problemas com a clareza necessária. O encardido é especialista em usar as nossas fraquezas para nos confundir e nos afastar de Deus. Se acreditamos que temos um Deus protetor, um verdadeiro Pai e que Ele sempre está olhando para nós, não devemos temer as dificuldades, por mais complicadas que sejam, pois o Senhor estará conosco, como Ele diz nas Escrituras Sagradas. Em Filipenses 4:6, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. A depressão é uma doença mental muito frequente, com várias etiologias,
mas com um componente espiritual muito importante, que jamais deve ser esquecido. E você, que convive com uma pessoa deprimida, tenha em mente. Em primeiro lugar, a depressão é uma doença na qual as pessoas não têm força para fazer as coisas do cotidiano por falta de neurotransmissores cerebrais, como a serotonina e a noradrenalina. Em segundo lugar, não obrigue as pessoas deprimidas a fazer coisas que elas não têm vontade, ou melhor, disposição. A pessoa deprimida piora quando você diz: vamos sair, você tem tudo na vida, tem filhos maravilhosos, um marido exemplar, etc. Ou ainda: vamos, saia já dessa cama, você é forte, você não tem nada, isso tudo é frescura sua. Em terceiro lugar, quando ouvir uma pessoa deprimida dizer que quer se matar, não fique achando que isso é uma forma de chamar atenção. Leve-a imediatamente ao médico. O suicídio é muito frequente entre os deprimidos. E em quarto lugar, em vez de ficar criticando a pessoa deprimida, dê-lhe atenção, carinho, amor. Se ela não quiser falar com você, situação muito comum, fique a seu lado quieta, reze por ela, peça a intercessão de Maria. Por que tenho depressão? Geralmente, a depressão vem como consequência de uma perda, que pode ser material, emocional ou mesmo espiritual. Cansamos de saber de pessoas que, após grandes prejuízos financeiros, entram em crises depressivas importantes que às vezes as levam à morte por doenças somáticas graves como infartos, AVC ou câncer, ou mesmo pelo suicídio, situação comum em deprimidos. Não raro ouvimos dizer de quadros depressivos graves após perdas amorosas, rompimento de relações, falecimento de parentes, casos em que a perda afetiva exerce papel preponderante para a ocorrência da síndrome depressiva. São depressões que ocorrem como resposta a estímulos circunstanciais, pontuais. A depressão pode também ocorrer como resposta a traumas emocionais ou mesmo a feridas no nosso inconsciente, ocorridas durante várias etapas da formação da nossa personalidade, desde a vida intrauterina até a adolescência, caracterizando a depressão comportamental. Além disso, as síndromes depressivas podem ter suas raízes na dimensão espiritual do ser humano, ou ainda estar relacionadas a processos biológicos. A seguir, vamos discutir individualmente cada um desses tipos de depressão. Depressão circunstancial. Esse tipo de depressão vem quando a pessoa sofre um estresse muito grande. Estressores circunstanciais podem ser negativos ou aparentemente positivos, como mudança de residência, um novo trabalho, uma nova escola, etc. Dependendo da vulnerabilidade da pessoa, aqui devemos considerar a predisposição biológica ou comportamental. Um maior ou menor estresse poderá precipitar uma depressão circunstancial. Vale notar que as pessoas podem reagir de maneiras muito distintas ao mesmo estímulo estressor. Tudo vai depender da vulnerabilidade à depressão. Sônia e Oswaldo foram ao consultório levando sua filha Camila, que passava por momentos difíceis nos seus 14 anos de vida. Veio com queixas somáticas de falta de ar, cansaço e palpitações, que após os exames habituais, pude constatar que eram consequência do seu estado emocional, que comecei a investigar. Sônia teve muita dificuldade para engravidar e, após muitas tentativas e alguns abortos espontâneos, nasceu Camila. Não tiveram mais filhos e viram Camila crescer, orgulhando-se da filha. Excelente aluna, sempre alegre, convivendo socialmente com seus amigos da pequena cidade do interior de São Paulo. Uma adolescência sadia. Tudo ia muito bem quando Camila, sentindo-se um pouco só, resolveu pedir a seus pais
que encomendasse o irmãozinho, como todos os seus amigos do bairro tinham. O problema é que Camila não sabia que sua mãe não podia ter mais filhos, pois após o seu nascimento, Sônia teve que fazer uma esterectomia, ou seja, uma retirada cirúrgica do útero. Isso foi feito às pressas por causa de uma complicação do parto. Para fazer a vontade da filha e também carentes de um varão na família, acharam por bem adotar uma criança. Optaram por fazer o processo absolutamente dentro dos trâmites legais, inscrevendo-se para adoção nos órgãos públicos da cidade onde moravam. Aguardaram por alguns meses o chamado para adoção, até que surgiu um casal de irmãos com 4, 5 anos que viviam em um orfanato do estado. Logo de início se encantaram pelo casal e, após fazerem toda a documentação para adoção, levaram João e Maria para casa. Camila ficou muito feliz, pois além do irmãozinho pretendido, ganhou uma irmãzinha de 4 anos. A vida continuava naquele lar, agora com 3 filhos. Camila cuidando de seus novos irmãos e Sônia e Osvaldo felizes, com a alegria de Camila e também pela vinda de João e de Maria. De repente, Camila começou a modificar seu comportamento. Tornou-se quieta, perdeu toda a sua alegria, recusava-se a ver os seus amigos do bairro, começou a ir muito mal na escola, faltava às aulas, ou seja, Camila era outra pessoa. De início, os pais acharam que esse comportamento podia ser de ciúmes dos novos irmãos, que conquistaram os amores dos seus pais, mas com o tempo foram vendo que o problema estava em Camila. Depois de muito conversar e pressionar a filha sobre o que estava ocorrendo, ela contou. Estava decepcionada com o comportamento de seus irmãos de 7 e 8 anos. Assim relatou Camila aos pais sobre forte clima de emoção e choro. Desde que o Joãozinho e a Maria vieram morar conosco. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.